Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Geeks, aqui é o LP e vocês estão na Twitch e também, né, esse vídeo vai ser publicado lá no canal do Geek Brasil depois, estamos um pouquinho mais escuro nas situações aqui, mas a gente vai se adaptando aqui no máximo. Vamos aqui ler o capítulo de Attack on Titan Requiem, sim! É um capítulo que foi feito aí de fã pra fã, né? Foi feito aí, tipo, foi uma fanfic, né? Não anula o capítulo oficial feito pelo Isayama, só pra deixar claro aí. Mas pra vocês entenderem um pouco sobre o que vai acontecer, né? Vamos bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre o que esperar. Eu ainda não li, vai ser a minha primeira reação. Então eu vou fazer a análise aqui, vou ler junto com vocês, né, o capítulo, e aí depois eu faço um resumo, coloco lá no YouTube também para quem quiser acompanhar. Então, se você já sabe que você está acompanhando a gente pela Twitch, você pode fazer a sua inscrição através da Amazon Prime. Você vincula a sua conta da Prime junto ali com a Twitch e aí você faz essa doação para o canal do Geek Brasil, nos ajudando pra caramba. Gente, não tem acréscimo em mais nada na sua conta da Prime e você nos ajuda a manter esse bom serviço, essa boa conversa, esse bom bate-papo relacionado àquilo que vamos poder acompanhar. E é claro também, né, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. Participe lá do nosso Discord, vai aparecer aí por aí links para você participar pelo Discord. Se torne membro do canal, nós temos planos a partir de R$ 1,99 mensais e também você pode ajudar o canal do Geek Brasil através ali, comprar através dos nossos links da Amazon. Já vamos ler, né? E bom, vamos lá então, vamos ler o capítulo, né? Traduzido aqui pela Parades Democrática, que recentemente vem traduzindo todos os capítulos, né? Então a gente tem aqui o Eren, né? Ele meio que tipo tá acordando nessa bendita árvore, né? Desde sempre ele tá acordando aqui nessa árvore. E aí ele fala, Mikasa, meio que fazendo essa conexão com o capítulo 1, né? Lá de trás, então ele tá meio que fazendo essa conexão do Eren acordando no capítulo 1. E aí o pequeno Eren encontra o Eren grande, né? O pequeno Eren encontra o Eren grande e basicamente tá bem parecido com o clipe ali da música Requiem, né? O passarinho acordando, né? E ele encontra ali o passarinho mais velho, né? Então meio que tipo assim, eles fizeram aquele final, né? Refizeram aquele final com os pensamentos ali, com as visões do Eren, né? Então nós temos o Eren meio espantado, né, sobre o que está acontecendo. E aí quem tem há muito tempo atrás, quando o nosso mundo ainda era jovem e todos os tipos de coisas desconhecidas começaram a se formar, aquilo que chamamos de vida nasceu. Ao longo do tempo, a vida começou a evoluir. Enquanto as condições mudavam e se tornavam mais complexas, a vida buscou mais do que sobrevivência, buscou significado. Nós, como espécie, nos tornamos arrogantes em nossas conquistas, achando que somos espécies, simplesmente por conta da nossa habilidade de prosperar, crescer, cultivar o mundo para o nosso desejo. Então a gente tem uma conversa ali do Zeke, né? Se vocês não estão lembrados, essa é a fala do Zeke para com o Armin, né? Então é uma conversa bem interessante dos personagens, né? O Zeke está explicando sobre o significado da vida, sobre a evolução da vida e sobre esses fatos que marcaram a obra de Shingeki, né? Então isso é algo também muito interessante de poder acompanhar. E ainda, apesar de todas as possibilidades, uma das formas de vida antiga persistiu por milênios, se recusando a seguir seu caminho. Ela esperou. Por quê? Por qual propósito? Deve ter sido uma pergunta ali do Armin para o Zeke, né? Talvez ela também estava esperando por uma outra chance de lutar contra o fim inevitável que espera por todos nós. Ou talvez, em sua necessidade de preencher aquele instinto de perseverar, por pura chance ela encontrou um caminho. Ou talvez não tem nenhum significado mais profundo para nada disso. Afinal, e todos esses anos de sofrimento foram por nada.
Bem, independente do como ou porquê, nossa história começou pois uma deplorável escrava desafiou seu amo e tropeçou no poder que mudou tudo. Ah, interessante. Então, o Zeke está narrando bem detalhadamente as situações para o Armin, né, sobre o fato dele ter esse reconhecimento, desse conhecimento relacionado a Ymir. E aí, olha que interessante o paralelo, né? Conforme o Zeke ele tá ali passando aquilo tudo para o Armin, a gente tá acompanhando o andar da carruagem da Ymir e logo em seguida a gente observa tanto o Eren pequeno quanto também o Eren grande aparecendo ali na floresta, observando o que aconteceu com a escrava. Sim, amigo do Eren, aquela garotinha era ela. Em seu desejo de encontrar significado, ela foi forçada a sobreviver e deste modo ela se tornou nossa fundadora Ymir. Eu não posso fingir que entendo tudo, mesmo depois de passar todo esse tempo aqui, mas uma coisa é certa, não importa o quanto uma pessoa possa tentar lutar, a morte é inevitável. Então, tipo assim, o Eren fica assustado, né? E aí o Zeke fala, então, por que se preocupar em busca de algo tão arbitrário como significado afinal? Então é interessante, né, ver essas falas todas do Zeke e ao mesmo tempo o Zeke estar narrando a história e o Eren e o pequeno Eren estar enxergando todos esses fatos com os seus olhos. O Gutururu tá falando assim, sou igual o Reiner cansado de ver muralha, em vez estou cansado de ver árvore. Vai passar o machado em todo mundo, né? Vamos lá. Todas essas vidas que nunca precisaram sofrer, todos esses caminhos criados da arrogância e todo esse desejo de desafiar a verdadeira natureza deste mundo, se ela tivesse simplesmente aceitado o seu destino e libertado ela mesma do sofrimento como todos nós eventualmente fazemos, talvez tudo isso poderia ter sido evitado. Talvez, então, poderíamos ter sido poupados dessa existência. Então, tudo cheio de talvez, né? Talvez daqui, talvez dali, talvez de lá. É bem complicado essa situação de só ficar ali nessas suposições, né? Este lugar nasceu daquela arrogância, incapaz de seguir em frente com a vontade do rei. Ela foi banida para cá, para este lugar livre da morte, obedecendo os seus desejos. Poderosa como uma deusa, porém sempre como uma escrava. Com essa terra, ela cria os monstros que destroem e perpetuam o ciclo do sofrimento. E aí, Sr. Corvo 13, fala LP, beleza? Tamo junto. Cara, é bem interessante isso, né? Porque a gente sempre se indagou sobre o fato da Ymir, ela ter esse poder gigantesco, abrupto, um poder esmagador e ela ainda ser escrava, né? Ela ainda continuar escrava do rei Fritz. Ela poderia ter moldado o mundo à sua forma, libertando todos os escravos, criando um novo mundo, criando um mundo livre, e ela decidiu permanecer escrava. Ela decidiu permanecer ali presa àquele rei que tanto a fez sofrer, né? Até mesmo durante a sua morte, ela acabou sofrendo por isso, né? E aí o Zeke está questionando sobre essa situação, de que era só a personagem ter criado ali âmbitos diferentes que iria realmente movimentar tudo isso. Então, tudo isso começou por causa dela. Este lugar é livre da morte, mas se ela tinha todo esse poder, por que não usar para se libertar? Então você percebeu o dilema. Muito bom. Eu passei uma quantidade espantosa de tempo aqui tentando responder essa pergunta. Por que ela não se vingou do homem, do povo que a escravizou, ao invés de servi-lo? Tá interessante isso aqui, hein? Tá interessante. Talvez ela não podia algum tipo de condição para o poder dela? Eu também cheguei nessa conclusão inicial. Então tá algo bem interessante, né, de tentarmos analisar do porquê que a Ymir insistiu em permanecer escrava do rei mesmo tendo aquele todo poder. Por que ela não criou uma facção que nem o Eren? Né? Então, basicamente, porque que ela não, na verdade, não é nem criar uma facção, ela tinha todo o poder do planeta, né, o Sr. Corvo, né? Ela podia fazer qualquer coisa, ela podia simplesmente dar a liberdade para todos, acabar com todas as guerras, mas ela não quis fazer isso. Ela simplesmente fez com que os ódios aos Eldianos aumentasse cada vez mais, né?
Então isso é bem peculiar nessa interação aí, no entendimento sobre o passado da Ymir. Embora, quanto mais eu via essa história, menos eu estava convencido que este era o caso. O poder em si não era o problema, então poderia ter sido a vontade dela. Ela era incapaz de separar os próprios desejos dos desejos do seu abusador. Ou será que tinha alguma necessidade escondida de pertencer a algo ou alguém? Era aquele o significado? Se era, então o sofrimento dela era realmente grande. Então, literalmente, aqui o que Kuzik quer dizer é que a Ymir, ela amava o rei Friggs, né? Ela amava ele ao ponto de sacrificar a sua própria vida para que ele permanecesse vivo, né? E todas essas ações daquilo que aconteceu na obra demonstram exatamente isso, né? Algo Tururu tá comentando assim: qual seria a reação se o Isayama visse isso? Bom, não sei, né? Não sei o que o Isayama iria realmente pensar. No fim, Eren foi capaz de entendê-la quando eu não pude. Por isso, ela foi com ele. Ele ofereceu algo que ninguém poderia dar. E isso era a liberdade. Olha só, tá vendo, gente? Então, tipo assim, ela nunca havia entendido isso. Nossa, vocês acompanham o canal do Geek Brasil lá no YouTube, eu já tinha falado sobre isso há muito tempo, né? Gal 77, isso não é amor, isso é burrice. Quando você amar uma pessoa, Gal, você vai ver que a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Mas a situação ali da Ymir era algo muito, muito sério, né? Precisava aí de uns psicólogos, precisava aí de umas pessoas para intervir, né? Igual o How I Met Your Mother, né? Você está participando de uma intervenção, né? A Ymir, ela precisava de uns amigos aí, né? Senhor Corvo 13, meu Deus, como ela conseguiu ficar com uma pessoa dessa, né? Bom, não tem muito o que realmente saber sobre isso, né? Liberdade, né? O Eren acabou dando a liberdade ali para Ymir. Então ela finalmente está livre, Ymir? Somos todos livres agora? E aí o Eren olha assim com cara de bravo, né? Meio que tipo assim, o Eren pequeno tá conversando com o Eren grande e fala: ainda não. Mas você a mostrou que ela não estava mais sozinha. Se isso não é suficiente, então pelo que ela está esperando? E aí ele meio que aponta pra frente, né? Tipo assim, o Eren apontando pra criança, né? Deixa eu ver, permitir, né? Aqui. Vamos lá, Killer 00. Interessante ver como o Isayama trata algumas personagens femininas na obra dele, né? Pra você ver, né? Que nem todo mundo é perfeito, né? Ela era uma escrava, infelizmente, não sabia amar nem saber o que era ser amado. Pelo menos essa é a minha interpretação. Só pra vocês terem uma noção, os escravos ali em Shingeki no Kyojin, eles eram tratados de uma forma, mano, tipo, de querer ali morrer. Porque eles basicamente tinham as suas línguas cortadas, ela perdeu, então a Ymir provavelmente devia ter 10 anos na época que perdeu seus pais, ela teve todo o seu corpo completamente ali abusado, ela foi dizimada ali perante sua família foi dizimada, e ela não sabia o que era um amor. A gente tem uma diferença entre saber um amor e a personagem não sabia. E eu tô gostando do caminho que a fanfic aqui tá criando, né? Por 2000 anos, por 2000 longos anos, ela esteve esperando por alguém para libertá-la, para libertar todos nós. E por essa razão que você está aqui. Esse poder me mostrou os caminhos à frente, ramos que coisas que passaram, que poderia ter acontecido e o que não pode ser mudado. Aqui ele coloca vários pontos aqui interessantes, né? Tipo assim, a gente tem a imagem da Frida, aí tem aqui a Frey, a Faye, né? A Faye, aí tem aqui o Zeke, aqui nós temos também o Grisha, temos a Gabi no momento que ela atira na cabeça do Eren, aí temos ali o ataque em... Esse aqui é o ataque final, né? A construção final, o exército invadindo ali a praia de Parades. Aí temos todas essas questões. Aqui também temos ali, pelo que parece, a gente vê alguns dos esquadrões sendo mortos. Todos esses caminhos que acabaram chegando até esse local, né?
Gui Killer 00 vai ser muito engraçado se uma final fanfic for melhor que o canônico. Não é muito difícil não, cara, porque às vezes, né, o autor ele tem um pouco mais de dificuldade, né, de entender um pouco sobre o seu próprio final, aquilo que ele estava pensando, ele não tem tanta coragem, né, de tomar certas atitudes, né. Uma fanfic ela não tem responsabilidades como uma obra principal, né? Então é só uma obra assim que não vai criar tanto, digamos assim, desaforo se tomar um pouco mais de coragem ou coisa do tipo. O que poderia ter acontecido e que não pode ser mudado deixando apenas um. Quando você acordar, você vai esquecer o que aprendeu, mas não o que você sentiu aqui. Tudo isso vai aparecer como apenas um longo sonho, até aquele momento. Apenas ali você começará a entender. Ah, rapaz! Isso eu gostei. Isso eu gostei pra caramba. Mano, arrepiou aqui, velho. Olha só. Poxa, Isayama. Caraca! Isso foi muito bom, cara. Caraca, isso ficou muito bom. Vamos lá de novo, ó. Quando você acordar, ou seja, né, quando o Eren, ele meio que tipo assim, dormiu lá na árvore no capítulo 1, e aí ele acorda também no capítulo 1, é este momento, o sonho, né? E o Eren grande tá levando o Eren pequeno a ter todos esses conhecimentos. E aí ele fala: quando você acordar, você vai esquecer o que aprendeu, mas não o que você sentiu aqui. Tudo isso vai aparecer apenas como um longo sonho. E aí ele fala isso pra Mikasa, né? Parece que eu tive um longo sonho até aquele momento. Ou seja, até aquele momento do Grisha, né? Aquele momento do Grisha beijar ali, do Grisha, ó, do Eren beijar a mão da Historia. E depois o Eren forçar o Grisha a ter ali toda essa ação de devorar a família Fritz, devorar a família Reis, né? Ou a família Fritz. Caraca, velho, que isso foi uma sacada muito boa da fanfic, mano. Eu tenho andado por essas planícies pelo que pareceu uma eternidade. Como nosso irmão, eu tentei ver e entender através do poder combinado do Titã de ataque e do Titã fundador. Eu aprendi a controlar o que eu via e eu conseguia ver o resultado de todos os planos deles. Eu vi paz, mas também destruição sem fim. De novo e de novo e de novo, sem nenhum fim à vista. Vendo isso, eu sabia que eu tinha que mudar algo e acabar com esse ciclo de ódio de uma vez por todas. De primeira, eu tentei salvar aqueles que eram mais queridos para mim e mudar o fluxo dos caminhos. Eu até mesmo tentei evitar que coisas assim acontecessem. Tá vendo, gente? Era isso, exatamente isso que a gente precisava pro final. Exatamente isso. Era de um POV maior sobre o Eren, de um desenvolvimento maior sobre o Eren, cara. De fazer com que ele se tornasse mais humano, né? Não virar um deus ex-máquina, não virar ali uma pessoa que pudesse realmente ter toda essa construção de uma forma não eficiente, né? Como a gente observou na obra toda de Shingeki. Mano, gostei dessa parte final, né? Mas eu percebi que para alcançar aquele único objetivo, sacrifício era inevitável. Para assegurar o nosso direito de nascer, eu estou preparado para sacrificar o mundo. Olha só, cara. E aí o Grisha olhando ali para o Eren, cara, naquele momento muito louco, cara, dele olhando, conversando com o Eren, gritando, pedindo pra ele. Mano, olha que muito louco, cara. Ó, Isayama, faltou detalhe, cara. Faltou detalhe. Faltou detalhe. Então, Armin, eu vou continuar seguindo em frente até que todos os meus inimigos estejam destruídos. Caraca! Ai, rapaziada, velho, faltou um pouquinho de detalhes aí, mano. Nossa, cara, faltou muito detalhe, né? Pra falar a verdade. Caraca, velho. Eu realmente fiquei... Caraca, eu fiquei realmente ali tocado, cara. Gostei desse final. Gostei desses detalhes que foram colocados na obra por si só. Foi algo muito interessante. Praticamente ali
incrementa uma situação muito bacana durante a obra, coloca esses principais pontos, né, de fazer o Eren seguir em frente, de mostrar o destino dele e ao mesmo tempo de observar que a humanidade não tem jeito, né, que a humanidade ela é ali de uma forma crucial, né, e isso faz com que a obra de Shingeki tenha um valor muito, mas muito maior. Mano, eu gostei muito dessa situação, né? Aqui os comentários, o Morse rindo, falando um pouquinho, mas muito melhor, né? O problema final é o Isayama Corvo, né? O problema é o Isayama, não é verdade? Eu ainda não engoli esse poder overpower do fundador, que a gente só sabe que existe no último capítulo. Então, tipo assim, caraca, velho, faz muito sentido mesmo essas situações que a gente enxergou em Shingeki no Kyojin e a forma como a gente pôde entregar todos esses movimentos e o jeito até mesmo que o Eren consegue passar, né? Só nessa parte a gente teve o sonho do capítulo 1, a gente também teve ali o encontro do Eren com o Grisha, né? A gente teve ali o encontro do Eren com o Grisha, do Eren mostrando para o Grisha outra coisa que a gente estava esperando, o Isayama não entregou, que foi o Eren mostrando para o Grisha a destruição final, todo mundo morrendo, todo mundo sendo destruído. E aí, cara, mano, sem comentários. Eu fiquei empolgado, tô empolgado aí para essa segunda parte. Vamos esperar, não sei quando que vai sair, mas vamos esperar tudo mais. Isso é tudo, pessoal! Vai!